Bom, então vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, olha. Imagina que tem uma transportadora A, que ela cobra pelos seus serviços R$ 3.000, é uma taxa fixa, mais R$ 20 por quilômetro rodado. Né? E você tem uma outra transportadora B, que cobra menos, aqui a taxa dela, ela cobra R$ 2.000, uma taxa fixa, mais R$ 30 por quilômetro rodado. Você deve ter percebido aqui que se eu optar pela a taxa fixa aqui é maior do que se eu optar pela B. No entanto, se eu optar pela A, eu tenho que o preço por quilômetro rodado é menor, é R$ 20, ó, é menor do que o preço por quilômetro rodado da transportadora B. E a partir de quantos quilômetros rodados é preferível usar a transportadora A? Né? Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, antes de mais nada. Vamos fazer uma função do custo que eu vou ter se eu usar a transportadora A. Então você vai ter aqui 3.000 de taxa fixa, mais R$ 20 multiplicado, ó, 20x, multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados. Esse x aqui vai representar uma quantidade genérica de quilômetros. Tá bem? E o da transportadora B? Bom, a transportadora B cobra R$ 2.000 mais 30 vezes uma quantidade que eu não sei quanto 30 vezes a quantidade de quilômetros rodados aqui, 30 vezes x, tá bem? O ponto crítico da relação entre o que eu vou pagar por essa transportadora e por essa transportadora é quando o custo dessa se iguala ao custo dessa. Quando que isso acontece? Ó, quando o custo dessa se iguala ao custo dessa, é quando isso aqui é igual a isso aqui. Quando essa expressão aqui, ó, é igual a isso. Ou, vale a mesma coisa dizer quando isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 2.000 mais 30x é igual a 3.000 mais 20x. Né? E aí eu tenho uma equação aqui que eu tenho uma equação de uma incógnita só o x. Né? Isso aqui é facinho resolver, ó. Vai ficar 30x menos 20x é igual a 3.000 menos 2.000. 30x menos 20x vai dar 10x, 3.000 menos 2.000 vai dar 1.000, ou seja, x igual a 100. O que quer dizer x igual a 100? Quer dizer o seguinte, se eu rodar 100 km, tanto faz eu optar pela transportadora A ou pela B, porque o custo vai dar igual em ambos os casos. Dá uma olhada aqui, olha. Se eu rodar 100 km, olha o quanto eu vou pagar pela transportadora A. 3.000, que é a taxa fixa, mais R$ 20 vezes 100 km. R$ 2.000 mais R$ 3.000 vai dar R$ 5.000. E agora dá uma olhada quanto que eu vou gastar se eu optar pela transportadora B. R$ 2.000 mais 30 vezes 100 km. Então vai dar R$ 3.000 mais R$ 2.000, R$ 5.000. Você percebeu? Nessa situação aqui, tanto faz eu optar pela A pela B. Mas você deve perceber que se eu optar, se eu rodar qualquer coisa a mais do que 100 km, vale mais a pena eu usar a transportadora A. O custo dela vai ficar menor. Né? É só você fazer as contas. Suponha aí que você vai rodar 101 km, 102 km. Se você fizer a conta aqui, você vai perceber que o custo do A para quantidades maiores do que 100 km, ele é menor do que o custo da B. E o custo da B, para quantidades menores do que 100 km, ele é um custo menor. Tá bem? Isso aqui dá para ver por um gráfico. Você não precisa fazer o gráfico, nem nada disso, mas dá uma olhada, olha. Esse aqui é o custo da transportadora A. Então, olha, ele não começa em 0, ele começa em 3.000 e ele vai crescendo na medida em que esse eixo aqui é o eixo dos quilômetros, olha. Então, na medida em que vai aumentando a quantidade de quilômetros, o custo aqui do frete pela transportadora A, ele vai aumentando. Agora dá uma olhada como se comportaria o custo da transportadora B. A taxa inicial é 2.000, então ele não começa do 0, ele começa do 2.000 aqui. Só que esse gráfico aqui, essa linha verde, ela é mais íngreme do que a linha vermelha, pelo seguinte motivo: o quilômetro rodado pela transportadora B,
ele é de R$30, ao passo que o quilômetro rodado pela transportadora A é de R$20. Isso quer dizer que a taxa de crescimento, se eu optar pela transportadora B, que é esse verdinho aqui, ela é maior, porque ela aumenta de 30 em 30, ao passo que a transportadora A aumenta de 20 em 20. Se a taxa de crescimento da transportadora B é maior, isso quer dizer que ela é mais íngreme. E aí vai ter um ponto aqui em que as duas vão se cruzar, né? A gente já fez a conta desse ponto aqui, olha. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, ó, ele equivale a 100 km, né? Então, para 100 km há tanto faz eu optar por uma transportadora aqui ou pela outra. E dá uma olhada aqui a quanto corresponde. Olha aqui, se eu optar, corresponde a 5 mil reais, né? Qualquer coisa que eu optar, qualquer quilometragem maior do que 100 aqui, você deve perceber que, dá uma olhada aqui, ó, a transportadora, o verde aqui, para qualquer valor para lá de 100, o verde vai estar acima do vermelho, ou seja, é mais caro eu usar a transportadora B do que a transportadora A. E para qualquer quilometragem menor do que 100 km, dá uma olhada aqui, olha, a linha vermelha, que corresponde a A, está acima da verde, ou seja, é mais caro transportar pela transportadora A aqui do que pela transportadora B. Tá bem? É isso. Então vamos dar uma olhada nesse outro problema aqui, olha. O custo fixo de uma empresa é de R$5.000 e o custo variável é de R$200 por unidade produzida. Quantas unidades devem ser produzidas e vendidas para que a empresa atinja o ponto de nivelamento, sabendo que o preço de venda é de R$300, o preço unitário de venda é de R$300? Uma das formas de resolver isso aqui é você determinando a função que te permite calcular o custo e a função que te permite calcular a receita, né? A função que torna possível o cálculo do custo, ela, considerando um crescimento linear, ela é dada dessa forma aqui, ó. O custo total da empresa vai ser o custo fixo mais o custo variável, ou seja, aquele custo que depende da quantidade produzida, multiplicado por x, em que x é a quantidade produzida. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho R$5.000, que é um custo fixo, é um custo associado, por exemplo, ao pagamento do aluguel, do galpão da empresa, ao pagamento de um seguro. E você percebe que esse custo fixo aqui ele não depende da quantidade que você produz. E esses 200 aqui, 200 multiplicado pela quantidade que você produz. Então, essa aqui é a fórmula para o cálculo do custo. Para eu calcular a receita, eu vou sempre multiplicar o preço que eu pratico vezes a quantidade, uma quantidade genérica X aqui de produtos vendidos, né? Então, a fórmula da minha receita vai ficar igual a 300 vezes X, em que X é a quantidade de produtos. O ponto de nivelamento ele ocorre quando a receita se iguala aos custos, né? Ou, em outras palavras, o ponto de nivelamento ele ocorre quando eu igualo a fórmula da receita, olha aqui, ó, 300x, igual à fórmula do custo. Tá bem? Isso aqui é uma equação de uma variável, uma incógnita só, que está facinho resolver, né? Olha, fica 300x menos 200x igual a 5.000. 300x menos 200x vai dar 100x, e isso quer dizer que x é igual a 50, né? Esse 50 ele está associado à quantidade, e ele quer dizer o seguinte: se você produzir 50 unidades, o seu custo vai ser igual à receita. É só ver aqui, né? Qual vai ser a receita se eu vender 50 unidades? Bom, vai ser R$300 por unidade vezes 50, dá R$15.000. E qual vai ser o custo se eu produzir 50 unidades? Bom, vai ser 5.000 mais 200 vezes 50. 200 vezes 50 dá 10.000, mais 5.000 dá 15.000. Tá bem? Um outro jeito de analisar isso aqui é você ver o gráfico. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, eu fiz o gráfico daquelas duas funções. Aqui o gráfico do custo, ele começa em 5.000 e vai crescendo. Vai crescendo a uma taxa de 200. Taxa de variação de 200, porque a cada unidade que eu vendo, o custo aumenta em R$200. E aqui a curva da receita. Ela começa em 0, mas ela vai crescendo de 300 em 300, porque o preço de venda é R$300. A cada unidade que eu vendo, eu aumento a receita em R$300. Então tem um ponto aqui, olha,
esse ponto aqui, é o ponto de nivelamento, é o ponto em que o custo se iguala à receita. A esse ponto de nivelamento aqui, olha, vai corresponder uma determinada quantidade aqui, que a gente já calculou, né? Corresponde a 50, tá bem? E quando eu produzo 50, quando eu produzo e vendo 50, isso vai corresponder a um custo e a uma receita, que vai ser igual aqui, olha, a 15 mil. E agora vamos dar uma olhada nesse outro problema aqui, olha. Quando 10 unidades de um produto são fabricadas por dia, o custo é igual a R$ 6.600. Você produz 10 unidades, você tem um custo total de 6.600. E quando são produzidas 20 unidades, você tem um custo de 7.200. Né? Então, obtenha a função custo, supondo que ela seja uma equação do primeiro grau. Ou, em outras palavras, supondo que o crescimento do custo seja linear. E a questão B aqui determina o custo para que se produzam 40 peças. Bom, vamos lá. A gente já viu no exercício anterior que você pode determinar a fórmula do custo somando o custo fixo mais o custo variável. E eu não tenho de cara nem uma coisa nem outra aqui, olha. Eu sei que eu não tenho de cara nem o custo fixo nem o custo variável nessa situação aqui. Mas eu tenho como encontrar isso, né? Então, talvez aqui um gráfico ajude a entender. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Quando você tem 10 unidades, de acordo com o problema, isso vai te dar um custo de R$ 6.600. Né? Então, você tem esse ponto no gráfico aqui. Né? Você tem esse ponto no gráfico. Né? Para um custo, para produção de 10 unidades, você tem um custo de R$ 6.600. E o problema também diz que quando você produz 20 unidades, você tem um custo de 7.200. Isso aqui te dá esse outro ponto no gráfico aqui, né? Dessa forma, então. Para 20 unidades, um custo de 7.200. Então, eu queria chamar a atenção aqui para que você visse o seguinte aqui, olha. Quantas unidades você aumentou na produção aqui? Bom, se eu estava produzindo 10 e eu aumentei para 20, eu aumentei a minha produção em 10 unidades. E o seu custo, ele aumentou em quanto? Bom, se eu estava com um custo para produzir 10 unidades de 6.600, se ao aumentar 10 unidades aqui, ele aumentou para 7.200. Então, o aumento do custo foi de R$ 600. Bom, se você teve um aumento do custo de R$ 600, que corresponde ao aumento de 10 unidades produzidas, quer dizer, o custo por unidade é de R$ 60. E o custo fixo, você pode ver aqui, olha. Bom, eu sei que se para eu produzir 600 unidades, se para eu produzir 10 unidades foi R$ 600 aqui o aumento do custo, então o custo variável por peça foi de R$ 60. Bom, se foi de R$ 60, qual é o custo fixo que está embutido em 7.200 aqui, por exemplo? Bom, é fácil de ver, né? Para eu produzir 20 unidades, o meu custo variável foi 60 vezes 20, que dá 1.200. 1.200 de custo variável. Então, você concorda que tem 6.000 de custo fixo aqui? Porque 6.000 de custo fixo mais 1.200 vai dar 7.200. Né? Poderia usar com 10 aqui também. Olha, para eu produzir 10 unidades, o custo variável de eu produzir 10 unidades seria de R$ 600. Mas o custo total deu R$ 6.600. Você consegue perceber, então, que embutido nesses 6.600, eu tenho aqui os 6.000 de custo fixo, mais R$ 600 de custo variável, né? Então, eu já tenho as duas coisas para determinar a fórmula do custo aqui, ó, o custo variável e o custo fixo. Então, essa fórmula vai ficar custo fixo, R$ 6.000, mais R$ 60 por unidade produzida. E para responder a questão B, olha, o custo total para que se produzam 40 peças. Bom,
para que se produzam 40 peças, eu vou ter R$6.000 mais R$60 vezes 40, que vai dar R$8.400. Tá bem? É isso.